Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente retornando, né, à nossa segunda fase, né? Retornando aí ao nosso segundo bimestre. Aí você já me conhece, né? Meu nome é Lianai Cardoso. A gente vai dar aí continuidade, né, à disciplina de gerenciamento de efluente industrial, ok? Então vamos lá aqui mostrar aqui a nossa apresentação sobre o nosso assunto de hoje. Deixa eu colocar aqui no formato de apresentação de slide. Tá ok, né? Tá trabalhando aqui. Tá, então, gente, antes da gente iniciar aqui o nosso segundo bimestre, a gente convida vocês a estar revendo, né, os materiais do primeiro bimestre, os assuntos, né? Eles são fundamentais para a gente dar sequência aí essa segunda fase, tá? Infelizmente, essa segunda fase ela ainda vai ser ainda remota, tá? E a gente vai ter que, digamos, se adaptar, né, a esse processo. Eu estou tentando, junto com a videoaula, agregar vídeos que tem no YouTube, né, videoaulas no YouTube, seja elas de assunto, né, para a gente se aprofundar mais um pouco, ou de alguns experimentos, né? Então, essas videoaulas, elas vão estar sendo, digamos assim, agregada a esse material aí que eu vou estar postando aí do vídeo do YouTube, ok? Então, vamos lá da sequência, né? Então, antes da gente iniciar a segunda fase, né? Na primeira fase a gente tivemos alguns parâmetros, né? Algumas características dos efluentes, né? A gente viu alguns parâmetros físicos, né? Alguns químicos, e aqui, né, nessa aula de hoje, eu estou trazendo mais alguns parâmetros que a gente considera, por exemplo, químico, né? Que eles são os principais parâmetros, né, para se analisar a poluição do efluente, tá? Que é basicamente o OD, o DBO e o DQO. Então, vamos dar sequência aqui. Então, o oxigênio, o OD, ele é o oxigênio dissolvido na água. Tá? Então, é aquele oxigênio que está disponível para o recurso aquático, para aquela vida aquática, né? Então, a gente sabe, né, se sem oxigênio não tem vida. Assim como funciona para nós, né, que a gente precisa do oxigênio para respirar, da mesma forma funciona para a vida aquática, né? Seja para as algas, para os peixes, para todo o organismo que se encontra na água, ok? Então, ele é um excelente indicador, né? Se a água está poluída ou não. Então, ou seja, se a água, ela, digamos assim, não estiver poluída, né, então significa dizer que nós temos saturação de oxigênio. Então, a gente tem uma boa qualidade de água, um bom convívio, né, digamos assim, para os organismos aquáticos, né? E aí, se esse teor de oxigênio dissolvido na água estiver baixo, significa dizer que há uma intensa atividade de micro-organismo, né, de matéria orgânica, que foi lançada naquele corpo receptor, naquele corpo de água, no caso, né? Então, a gente pode já imaginar que nós temos pouco oxigênio dissolvido, ok? Quando eu me falo em oxigênio ótimo ou saturado, né, quando está, digamos, adequado lá aquele ambiente, esse oxigênio dissolvido, ele gira em torno aí de 8 miligramas por litro, ou seja, numa temperatura aí de 25 graus Celsius. Se a temperatura for, digamos assim, 10, 15 graus Celsius, pode ser que esse oxigênio saturado vá lá para 10, né, miligramas por litro, tá? Mas a faixa, né, gira em torno desse processo. Oxigênio dissolvido na água menor que esse valor, ele vai causar um déficit e pode causar desequilíbrio no corpo, né, no corpo aquático, ok? Então, o oxigênio dissolvido, né, ele, digamos assim, ele é o principal e mais importante parâmetro como agente oxidante da água, né? Ou seja, daquela matéria orgânica assim, que se encontra lá no corpo receptor.
Então, sem o oxigênio dissolvido, não há, por exemplo, a oxidação, a degradação da matéria orgânica. Okay? Então, ele é o principal, digamos assim, combustível, né? Principal agente que vai desenvolver esse processo, tá? Então, como a gente falou na imagem anterior, a gente sabe se tiver carência de oxigênio dissolvido, significa dizer que a água pode estar sendo degradada, né? Eu trouxe algumas imagens aqui abaixo, né, para a gente verificar como acontece esse processo. Por exemplo, aqui nessas imagens a gente tem um corpo, né, um corpo aquático aí com os peixes, né, mortos aí, né, tá boiando aí no sistema, né. E no outro lado a gente vê ali uma proliferação de algas, né, ou seja, as algas elas estão consumindo todo o oxigênio que tem naquele corpo e com isso vai ocasionar a morte daquele ambiente, né? Por falta de oxigênio. No caso aqui, os peixes morreram porque não tinham oxigênio e as algas elas estão crescendo, elas estão se proliferando, elas estão consumindo todo o oxigênio porque aquele ambiente provavelmente está rico em nutrientes, né? Por exemplo, rico em fósforo, rico em qualquer micro ou macronutriente, né? Então, é o primeiro processo que a gente tem que observar, ok? Então, esse oxigênio dissolvido, ele é fundamental, né, para a manutenção da vida, né, da vida aquática, né, para até mesmo para esse controle, né, seja das estações de forma operacional, né, e, como eu falei, ele é o principal oxidante da matéria orgânica. Não somente da matéria orgânica em si, mas também de outros materiais, né? Como, por exemplo, a oxidação do ferro, do nitrogênio, né? Então, o oxigênio ele tem papel fundamental, né? E a unidade, né, como eu falei lá atrás, né, da saturação do oxigênio, ele é mg por L maiúsculo ou N minúsculo, mas na verdade é miligramas por litro, né? Então é como a gente a gente observa essa unidade, tá? E aqui tem alguns valores, né, que eu retirei lá do CONAMA 357 de 2005. O CONAMA, ele regula, por exemplo, esse parâmetro, né, essa qualidade da água, né? Então ela tem que estar nesses níveis, né? Eu vou citar alguns, mas a gente convida vocês também a dar uma olhadinha lá nessa resolução que já está lá disponível no CIGAR, já estava disponível desde a aula passada, né? Como eu falei, né, é o nosso principal instrumento, né, para a gente acompanhar aí a qualidade da água, né, a qualidade dos efluentes. Então, nós temos aí, por exemplo, aqui na classe 1, né, da água doce, que o OD, ele não pode ser inferior a 6 miligramas por litro, né? Aí vai dando sequência. Na classe 2, a água doce, ela não pode ser inferior a 5 miligramas por litro. Na classe 3 da água doce, ela não pode ser inferior a 4 miligramas por litro. Aí na água doce classe 4, ela já vai ter que estar, digamos assim, superior, né, a esse 2 miligramas por litro. Águas salinas também, ela não pode ser inferior a 6 miligramas por litro. E tem outros parâmetros lá na resolução, né, a gente convida vocês para dar uma olhadinha, tá? Aqui embaixo nós temos uma imagem, né, do oxímetro e do multiparâmetro, né? Então, esse lado esquerdo aqui é um oxímetro, ou seja, um equipamento que faz a medição do oxigênio dissolvido, né? Nesse caso aí, basta inserir, imergir na água esse eletrodo, né? E aí a gente vai ter a leitura aí imediata, tá? Então, esse, digamos assim, é um equipamento digital que a gente consegue já ter a leitura direta, digamos assim, desse parâmetro. Há também algumas análises feitas, né, de forma titulante, digamos assim, né? Então, já é um outro processo, ok? Vamos dar sequência aqui. Aqui eu trouxe digamos, essa escala, né, aqui nessa imagem, só para a gente observar, né, alguns parâmetros nesse corpo aquático, né? Por exemplo, qual são a tolerância, né, para que esses peixes, né, não venham, digamos, a morrer, né? Aqui tem é claro que cada peixe, cada organismo, ele consegue sobreviver a níveis até mínimos de oxigênio dissolvido na água, tá? Então, aqui é só para a gente, de forma geral, por exemplo, se o oxigênio dissolvido na água for menor que já 3 miligramas por litro, esse corpo aquático já começa a ter problemas, já começa, digamos, a morrer, já começa a reduzir aí a
a sua vida, digamos assim, né? Então, como a gente viu lá na resolução do CONAMA, né? Então, tem que estar aí em uma média de 6 miligramas por litro, né? Dependendo da qualidade da água, tá? E aí, se esse parâmetro ficar aí entre 3 e 6 ou 7, a gente pode considerar que ele está no nível adequado, né? Que aí aquela vida aquática ela vai estar normal, na sua normalidade, tá? Se ela tiver com saturação, esse ambiente vai ter digamos assim, uma abundância, né? Da população de peixes, né? No caso desses organismos, né? Que, que controla o oxigênio dissolvido, tá? Lembrando, né? Se tiver uma população muito alta, né? De peixes, por exemplo, num ambiente, num aquário ou num ambiente menor, ele também vai consumir todo o oxigênio. Então, há necessidade de estar repondo o oxigênio também, ok? Então, vamos dar sequência. Então, esse oxigênio dissolvido, né, o OD que a gente acabou de ver, ele é um indicativo, né, para a gente encontrar ali a DBO e a DQO. Então, o que seria essa DBO? DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, tá? Alguns livros, ela pode ser demanda biológica de oxigênio. Então, é a mesma coisa, né? Então, esse parâmetro aí significa dizer que é a quantidade de oxigênio, esse oxigênio dissolvido que a gente acabou de falar, para oxidar a matéria orgânica por meio de processos bioquímicos, né? Ou seja, por meio de processos que seja, digamos, naturais, que seja feita por micro-organismos, ok? Esse teste, né, que é feito em laboratório, né, ele é considerado um teste longo, porque para a gente ter o resultado dessa demanda de oxidação da matéria orgânica aí, a gente precisa no mínimo de 5 dias, né, que ela vai ficar incubada em uma estufa a uma temperatura aí de 20 graus Celsius. Por isso aparece lá na resolução do CONAMA, no material, aquele DBO 5,20, ou seja, a DBO em 5 dias incubada a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, nesse período aí, eu vou verificar o tempo que essa matéria orgânica vai se oxidar. E com esse dado, essa informação, eu vou saber a quantidade de matéria orgânica a ser oxidada. Se ela está muito alta, se aquele corpo receptor não vai conseguir oxidar toda aquela matéria orgânica que a gente lançou lá no corpo receptor, né? Quando eu falo de matéria orgânica, eu estou me referindo, por exemplo, a próprios nutrientes, digamos, a fósforo, a nitrogênio, a carbono, todos aqueles nutrientes que tem na água. Se eu tiver muito nutriente, significa dizer que eu vou ter uma alta carga orgânica, ou seja, uma alta DBO. E isso aí significa dizer que esse corpo receptor não pode suportar essa quantidade de oxigênio, né? E aí, com isso, vai proliferar, por exemplo, algas, né? Porque ela vai consumir oxigênio e, com isso, vai poderá exaurir aí, poderá consumir todo o oxigênio que está disponível naquele ambiente, ok? Assim como a OD, nós temos aí no CONAMA também alguns limites, né? Que é o CONAMA 357, né? Ele já está determinando, por exemplo, os limites dentro das classes, tá? A gente tem que lembrar, né? As nossas classes de água, né? Que nós temos 13 classes, nós temos as classes da água doce, da água salina e da água salobra, né? Tem que lembrar um pouquinho, né? Para a gente poder estar entendendo aqui, digamos, esses níveis de parâmetro, né? Então, aí nós tivemos aí a DBO, ela é tolerada, digamos assim, uma DBO de até 3 miligramas por litro, né, em águas de classe doce, tá? Então, ela tem que ter uma quantidade bem baixa para ela poder ter a sua vida, digamos, adequada. Aí, se for para a classe 2, aumenta um pouquinho essa quantidade, né, vai para 5, se for para a classe 3, né, ela vai para 10 miligramas por litro, tá? E no caso do CONAMA 420, né, que é, digamos assim, o mais atual, que é o de 2011, ele só fala no tratamento do esgoto, né, no desefluente do esgoto, ele dá o limite máximo que tem que ser até 120 miligramas por litro, ok? E no caso, se
o efluente for oriunda de uma estação de tratamento, digamos, da indústria, aí vai depender de estudos mais avançados, da autodepuração do corpo receptor, né? Da eficiência do sistema, né? Então já vai ter outros parâmetros para ser analisado, né? Ele não está amarrando aí a quantidade, né? Ele está, digamos aí, dando um limite de, por exemplo, assim, de 60% de eficiência, ou seja, o corpo que receber esse material, essa carga, né? Essa DBO, ela vai ter que ter uma eficiência de 60%. Aí vai ter que ver qual é a vazão do corpo receptor, é, e outros parâmetros para poder se autodepurar, para que esse poluente não possa comprometer aí a vida aquática desse recurso, ok? Aí nós temos também o DQO, né? Parece que é parecido com DBO, né? Na verdade, a mudança dele, porque a gente vai, digamos, acelerar aí a análise, o resultado desse processo. E como ele está falando em química, a gente vai colocar aí algum produto, né, para a gente ter logo esse resultado, porque ele vai ter essa função similar da DBO. Né? Então, o que seria a demanda química de oxigênio, que a gente fala de DQO, né? Então, é a quantidade de oxigênio para oxidar também a matéria orgânica, né? O mesmo processo lá. Só que agora a gente vai usar um agente químico, né? Geralmente um agente químico forte, né? Que seja um ácido, né? Por exemplo, bicromato de potássio ou ácido sulfúrico, né? Que ele vai acelerar a oxidação dessa matéria orgânica e a gente vai ter o resultado, né? Digamos, enquanto a DBO, a gente vai ter o resultado daqui a 5 dias, a gente vai ter o resultado da DQO através da análise, né? Tem toda uma análise também, né? Em 2 horas, né? Usando esses agentes, né? Esse agente ele vai, digamos assim, ele vai substituir o papel do micro-organismo natural, né? Ele vai acelerar esse processo, né? E aí a gente vai ter esse resultado da DQO, que também é um parâmetro, né? Para a gente verificar o nível de poluição desse sistema, né? Então, ela é fundamental, ela é muito útil, né, esse parâmetro, porque a gente vai verificar se aquele material que está lá no efluente, se ele é resistente a uma degradação biológica, por exemplo, né? Então, se o valor dele for muito alto, né, então significa dizer que ele vai tá resistente à degradação da matéria orgânica, da matéria microbiológica, ok? E geralmente esses valores, né, que a gente encontra da DBO, eles são maiores, né? São maiores que a DQO, a gente até considera ele bem confiável, né? Porque ele já dá um resultado logo para a gente, apesar de vai depender muito desse tipo de efluente, né? Para a gente poder ter uma segurança nesse resultado, tá? E esse parâmetro DQO, ele não aparece na legislação do CONAMA, tá? Digamos assim, então ele não digamos assim, tão oficial, né? Já que nós temos lá na resolução aquele termo, né? A demanda biológica, né, de oxigênio, né? Então, mas ele é importante, né, para a gente ter logo esse resultado, né, para a gente identificar, né, se esse poluente, né, ele pode ocasionar aí uma degradação, um problema para o corpo receptor, tá? Em outro slide, a gente vai falar um pouco da relação desse DQO com DBO, porque, de acordo com essa relação, a gente pode, por exemplo, dar sugestões, aconselhamento, por exemplo, do tipo de tratamento, né? De acordo com o valor que a gente encontrar dessa razão, a gente vai dizer se o tratamento é adequado para um tratamento biológico, tratamento químico e assim por diante, ok? Aqui tem um vídeo, como eu falei para vocês, né? A gente vai também buscar, né? Mais esse recurso, mais esse conhecimento para a gente absorver da melhor forma possível o conteúdo, né? Então a gente está aqui deixando disponível, né? Esse vídeo, né? São vídeos curtos também para explicar o que seria a DBO, né? O que ela é, né? Vou deixar disponível, né? Esses vídeos no CIGA e no Zap. Aqui nós temos, né, um experimento de como faz a análise do DBO, né? É como se a gente estivesse no laboratório fazendo a análise, né? Os materiais que é feito nessa análise aqui, basicamente nós temos ele no IFPA, tá? Então, é como se nós estivéssemos no laboratório
com recurso, com material, aí a gente ia analisar essa DBO. Então, a gente convida para vocês assistir, porque ela vai complementar aí os conteúdos que a gente está passando para vocês, tá? A gente agradece, tá, essa oportunidade de estar com vocês, né, mais esse momento. A gente nos coloca à disposição, tá, de vocês, para que a gente possa estar esclarecendo todas as dúvidas, né, que a gente possa estar construindo esse momento agora, nessa segunda fase, nesse segundo BU. Então, aí até as próximas aulas. Um abraço.